Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens, livro de Josué, sucessor de lições de fé e liderança no livro de Josué. Antes de eu falar sobre esse assunto, a lição número 1, promessas da aliança. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, que nesse dia, Senhor, o sábado do Senhor começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da lição da escola sabatina para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falar primeiro a ênfase da visão geral da lição. A história de Josué e sua geração marca ao mesmo tempo um fim e um novo começo. Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, Israel finalmente havia chegado em casa. Era um momento de celebração, mas a cada conquista de Canaã também marcava o início de uma nova jornada. Uma aventura rumo ao desconhecido, na qual o povo precisava assumir o papel de ser a luz de Deus para o mundo. Agora eles estavam prontos para receber aquilo que o Senhor havia prometido tantos anos antes. Logo surge uma pergunta: será que eles conseguiriam cumprir essa missão? Se é nos tempos de hoje que mais conhecimento teria, mas espiritualidade não. De esperteza, sim. A tarefa era enorme, ainda mais um povo que vinha de uma longa história de escravidão no Egito. Humanamente falando, eles não tinham chance contra os gigantes, as cidades fortificadas e os exércitos bem armados de Canaã. Precisavam confiar totalmente em Deus para vencer aquelas batalhas. E foi exatamente isso que fizeram. Avançaram com fé e viram o impossível acontecer, à medida que os inimigos mais fortes caíam, um após o outro. O livro de Josué é cheio de esperança. O futuro de Israel parecia promissor. Não houve grandes episódios de apostasia, nem um retorno evidente à idolatria. E quando errava, o povo se arrependia, aprendia com os erros e buscava fazer melhor. Isso traz um certo alívio, especialmente depois da longa sequência de rebeliões registradas em Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. A conquista começou com histórias marcantes de fé e coragem, mas no fim do livro de Josué, os israelitas já demonstravam falta de firmeza e de senso de urgência para concluir a missão que Deus havia confiado a eles. As consequências dessa acomodação só ficariam claras nos livros de Juízes, quando as próximas gerações se afastavam profundamente do Senhor. Durante esse trimestre, não teremos tempo para estudar todas as histórias, mas a mensagem de Josué continua viva para nós hoje. Escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra de vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Exatamente. A nossa casa temos que servir o Senhor. Vamos começar então com a Vamos começar então com a lição de domingo. A lição de jovens começa ao contrário. Agora o sábado está em último e o domingo está o primeiro aqui. Lição de domingo, novas fronteiras. A geração de Josué chegou ao fim, a um momento decisivo da história de Israel. Eles precisavam fazer a escolha, estavam prontos para seguir em frente pela fé, enfrentar os gigantes e entrar em um território totalmente desconhecido. A história registrada nesses livros é um convite a abandonar os medos e as dúvidas e tomar posse das bênçãos que Deus continua oferecendo. Depois de 40 anos cansativos de caminhada pelo deserto,
Israel estava finalmente prestes a receber a herança que Deus havia prometido a Abraão, mais de 400 anos antes. Josué foi um instrumento de que o Senhor usou para torná-la realidade. Para entender de verdade o livro de Josué, é essencial entender antes como começou a aliança entre Deus e Abraão. Lá no Jardim do Éden, Deus já havia revelado seu plano de salvar a humanidade caída, por meio de uma libertador que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Geração após geração, o povo de Deus esperava chegar desse descendente prometido. Quando apareceu a Abraão, Deus renovou essa promessa e o chamou para ser o ancestral daquele que viria. Mas o plano de Deus não era apenas incluir Abraão na linhagem do Messias. Era muito mais do que isso. A aliança também envolvia um território, uma região fértil e estratégica, situada exatamente na encruzilhada de 3 continentes: África, Ásia e Europa. A promessa de uma grande descendência, somada a esse território tão bem localizado, indicava que a herança de Abraão seria extraordinária. Mas ao aceitar esse chamado, Abraão ainda precisava entender algo fundamental. O chamado de Deus para transformar o mundo também significava aceitar tudo o que aconteceria no tempo dele, do jeito dele, segundo a vontade dele. A história de Abraão lança luz sobre o livro de Josué e nos mostra o essencial: aprender a entregar tudo e confiar por completo. Foram justamente essas características que deram a Josué e ao povo de Israel a vitória na conquista de Canaã. Se quisermos abraçar a herança que Deus tem para nós, vamos precisar repensar paradigmas e renunciar às ideias prontas, deixando que Ele nos conduza por caminhos que talvez nem imaginamos. Lição de segunda-feira, aliança com Abraão. Abraão deixou sua terra natal, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. E logo descobriu que o caminho não seria tão simples, nem tão direito quanto ele talvez imaginasse. Uma fome atingiu a região, forçando-a a fugir para o Egito, onde mentiu para se proteger e acabou sendo resgatado por Deus. Apesar desse começo nada animador para uma jornada tão grandiosa, ele se reergueu e seguiu em frente, construindo sua vida em torno de um relacionamento com Deus. Com o passar dos anos, a fé de Abraão foi testada várias vezes. Ele e sua esposa Sara estavam envelhecendo. O filho prometido ainda não tinha vindo, mesmo depois de Deus ter dito que a família dele se tornaria uma grande nação. Gênesis capítulo 12, verso 2. Às vezes, esperar o tempo de Deus é ainda mais difícil do que acreditar que Ele pode cumprir suas promessas. A fé que exige confiança, mas também exige paciência e entrega. Depois de resgatar seu sobrinho Ló de uma situação perigosa em que havia sido feito refém, Abraão voltou para casa tomado por dúvidas e ansiedade. A vitória tinha sido real, mas ele se preocupava com as possíveis consequências. Foi nesse momento que Deus se aproximou dele com uma visão para acalmar seus temores. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. Mesmo com essa garantia, Abraão ainda se perguntava por que Deus não lhe havia dado um filho. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Ele desejava sinceramente um sinal claro de que a promessa divina era verdadeira. Deus respondeu afirmando que ele teria um filho seu. Apesar das circunstâncias, Abraão escolheu crer nesta promessa, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele exerceu sua fé confiando que Deus podia fazer tudo o que havia prometido. Romanos capítulo 4, versos 20 a 22. Simples assim, mas ao mesmo tempo profundamente desafiador. Foi então sobre um céu estrelado que Deus oficializou sua aliança com Abraão em uma cerimônia solene. Gênesis capítulo 15, versos 9 a 21. Hoje em dia costumamos firmar acordos com assinaturas em contratos, mas nas culturas do Antigo Oriente Próximo, alianças e tratados muitas vezes eram formalizados com o sangue de um sacrifício. O corpo de um animal morto simbolizava o que poderia acontecer com uma das partes, caso rompesse o acordo. Esse ritual foi a forma como Deus prometeu, com toda a seriedade que jamais esqueceria ou deixaria de cumprir tudo o que havia prometido a Abraão.
Pergunta no rodapé: você já passou por um momento em que precisou se ajustar na cronograma de Deus? Muitas vezes não. Eu não tive muita experiência disso. E você teve? Os habitantes de Canaã, lição de terça-feira. Se o único objetivo de Deus fosse encontrar uma terra para os descendentes de Abraão, ele poderia simplesmente tê-los conduzindo a um território desocupado. Mas não foi isso que ele fez. Deus escolheu entregar a eles uma terra que já era habitada por diversas nações, sabendo que isso envolveria inúmeros conflitos. Se ele não se importasse com elas, poderia tê-las expulsado de imediato e dado ao território à família de Abraão. Em vez disso, o Senhor adiou a conquista de Canaã por mais de 400 anos. Durante todo esse tempo, ele ofereceu misericórdia a povos que se afundavam cada vez mais em todo tipo de perversidade. Em outras palavras, Deus estava acompanhando de perto o avanço do mal entre aquelas nações, e só daria a terra ao povo de Abraão quando elas tivessem ultrapassado ao ponto sem volta. Gênesis capítulo 15, verso 16. Devemos entender a conquista de Canaã liderada por Josué como um ato de julgamento divino contra os habitantes de Canaã, que haviam promovido e normalizado rituais pagãos que envolviam todo tipo de distorção sexual entre as pessoas do mesmo sexo, promiscuidade, incesto, relações entre pessoas do mesmo sexo, sacrifício de crianças e até relações sexuais com animais. Levítico capítulo 18, versos 6 a 23. O sacrifício infantil era um costume religioso comum, no qual crianças eram queimadas vivas como oferta a supostos deuses. Salmos capítulo 106, verso 37. Essas práticas vinham acompanhadas de feitiçaria, invocação de mortos e outros costumes espiritualistas, que afundavam essas culturas em trevas cada vez mais profundas. Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 14. Israel seria um instrumento de juízo de Deus contra nações que já tinham se fechado totalmente para o bem e mergulhado de vez no mal. Quando Deus disse a Abraão que sua família ainda podia herdar a terra prometida, ele deixou claro que a conquista de Canaã seria um juízo contra os povos ímpios, algo comparável ao dilúvio ou à destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 6, verso 11 a 13 e capítulo 19, verso 13. E antes de destruir essas cidades, Abraão fez a Deus a mesma pergunta que muitos de nós fazemos diante de momentos difíceis de juízo divino. Será que vais destruir o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, verso 23. Ele queria ter uma certeza que Deus não destruiria sem distinção, inocentes e culpados juntos, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria a justiça? Pergunta no rodapé. Até que ponto você confia na justiça de Deus, mesmo quando ela demora ou não parece fazer sentido? É no tempo de Deus. O pedido que você faz para Deus pode ser rápido ou pode demorar. É no tempo dele. Não fique irritado. Não julgue a Deus, e sim espere. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. O que é mais difícil? Crer que Deus se importa ou confiar apenas da espera? Essas são as questões que deveriam fazer parte da nossa reflexão pessoal, nos levando a algumas possíveis conclusões. A vida cristã nunca será linear. O externo, o interno, o contexto, os gatilhos e as armadilhas. Há inúmeras maneiras de experienciarmos os altos e baixos da caminhada espiritual. A boa notícia é que as promessas de Deus não estão limitadas a circunstâncias ou percalços. Neste caso, precisamos nos lembrar que Ele sempre termina aquilo que começou em nossa vida. Contudo, patologicamente, ansiosos como somos, pode ser que as dificuldades sufoquem nossa fé. Pode ser também que nos precipitemos tanto a ajudar Deus a ser Deus. Nem tudo podemos fazer, mas se tem algo que podemos desde já exercitar é a capacidade de discernir com o apoio do Espírito Santo. Para isso, você terá que reorganizar sua rotina e interesses, a fim de que em silêncio, oração e meditação, deixar Deus dirigir sua vida, dando a você, se necessário, mais paciência para esperar nele. Compare o modo como os versículos a seguir nos ajudam a entender melhor o propósito de Deus para a família de Abraão e para a terra de Canaã, bem como para a nossa própria vida.
Promessas de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 9. Capítulo 17, versos 1 a 22. E capítulo 22, versos 15 a 18. Marque aí, povo de Deus. Exemplos da intervenção de Deus em lugares denominados pelo pecado. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 18 e capítulo 18, versos 17 a 33. Práticas dos cananeus. Levíticos capítulo 18, versos 6 a 30. Deuteronômio capítulo 9, versos 4 a 6. E Salmos capítulo 6, versos 36 a 38. Rede semântica. Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo, faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quando o número de pessoas presentes. Esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Quinta-feira, o Filho Prometido. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele mais uma vez e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Gênesis capítulo 17, versos 1 a 2. Foi então que Deus reafirmou os termos da aliança e instituiu a circuncisão como sinal de consagração. E nesse contexto ele revelou algo surpreendente. Sara, esposa de Abraão, tinha mesmo aos 90 anos, teria um filho. Gênesis capítulo 17, versos 15 a 16. A reação de Abraão foi cair com o rosto em terra. Em seguida ele tentou lembrar a Deus que já tinha Ismael. Mas o Senhor respondeu com paciência e misericórdia, deixando claro que não havia engano algum. Sara, sim, teria um filho em sua velhice, um filho do milagre. O nascimento de Isaac mostrou que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Isaac cresceu e se tornou um jovem. Foi então que Deus colocou a fé de Abraão à prova mais uma vez. Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, e eu lhe mostrar. Gênesis capítulo 22, verso 2. Todas as esperanças de Abraão estavam concentradas naquele filho. O propósito de Deus havia dito que Isaque era a parte essencial da aliança, mas agora ele pedia a Abraão que entregasse justamente aquilo que ele mais valorizava. E Abraão obedeceu, crendo que, se fosse preciso, Deus trairia Isaque de volta à vida para cumprir sua palavra. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Deus honrou essa fé. Não apenas poupou Isaque, como também providenciou um carneiro preso entre os arbustos, um substituto para o sacrifício. Este carneiro simbolizava o auge da aliança, todas as promessas feitas a Abraão, o filho, a terra de Canaã, a formação de uma grande nação, apontavam para um único acontecimento, o Messias, o Filho unigênito de Deus sacrificado pelos pecados do mundo inteiro. O verdadeiro propósito da aliança com Abraão era preparar um povo de um lugar para que o Cordeiro de Deus fosse apresentado ao mundo. João capítulo 1, verso 29. Apresentar Jesus ao mundo continua sendo o propósito da aliança de Deus e também do chamado que ele faz a cada um de nós. Pergunta no rodapé: de que forma a sua fé já foi colocada à prova? E muitas vezes, se eu for contar aqui, uma delas mesmo foi eu saindo do grupo de oração que tinha domingo de manhã na igreja católica. Naquela época era católico, hoje já não sou mais. E saindo com 5 amigos, eu estava de preto e os meus amigos com roupas diferentes. E uma mulher parou, chamou a nós, né? Nós 6, né? Eu e mais 5 amigos. E ela nos chamou e nós viramos. Nós estávamos de costa e ela nos chamou e falou: você que está aí de camisa preta. E eu estava de camisa preta. Fui até ela e perguntei: o que a senhora deseja? E ela me falou: você poderia me ajudar? Qualquer dinheiro que vocês têm aí, você poderia me ajudar a pegar um ônibus? Que eu não tenho nada. E eu tinha o único R$ 50 na carteira. Fui, peguei os R$ 50 e dei para ela.
Ela me agradeceu e que Deus abençoe. Falou para mim. Falei, amém. Aí você reflita, entre 6 pessoas, eu e mais 5, por que ela me chamou? Eu acho que foi um ato de fé, que a minha fé foi testada. Já foi colocada à prova. E que lições aprendeu com isso? Aprendi a confiar mais em Deus. Cada vez mais. Lição de sexta-feira. Antes do juízo, a misericórdia. À medida que a iniquidade se multiplicar e o desprezo pela lei de Deus se tornar mais evidente, aqueles que realmente o amam buscarão um nível mais elevado de santidade. Devemos ter sempre em mente que estamos nos aproximando rapidamente daquela crise de iniquidade humana em que será necessário que Deus intervenha. Os amorreus habitavam em terra de Canaã, e o Senhor havia prometido esta terra aos israelitas. No entanto, um longo intervalo de tempo precisava se passar entre que o povo de Deus se tomasse posse dela. E o Senhor explicou o motivo. A iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido seu limite. Portanto, sua expulsão e a destruição só poderiam ser justificadas quando tivessem enchido a medida da culpa. A idolatria e o pecado já marcavam seu caminho, mas o nível de culpa ainda não era tal que justificasse uma destruição completa. E, em seu amor e compaixão, Deus permitiria que mais luz brilhasse sobre eles, luz mais clara e distinta. Ele lhes daria a oportunidade de testemunhar o poder maravilhoso de sua atuação, para que não tivessem desculpas para continuar no caminho do mal. É assim que Deus age com as nações. Durante certo tempo de graça, ele revela paciência com as nações, cidades e indivíduos. Mas quando fica claro que não virão a ele para receber a vida, então seus juízos são enviados sobre eles. Chegou o momento em que os amorreus enfrentariam o juízo de Deus, e chegará o tempo em que todos os transgressores de sua lei saberão que Deus não inocenta o culpado. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo ocorrerá bem para que os temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Eclesiastes capítulo 8, versos 12 e 13. Precisamos refletir com sinceridade sobre a forma como Deus lida com nações e indivíduos, para que não sigamos um caminho que nos leve à ruína pela transgressão de sua lei. Valorizemos cada bênção, cada raio de luz vindo do céu, seja em advertências, repreensões ou sinais de misericórdias enviados a nós. Não sejamos como aqueles que desprezam a paciência de Deus. No livro de Ellen G. White, no livro Heaven and Herald, 2 de maio de 1893, parcialmente em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1093. Lição de sábado, sem GPS, só fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Imagine sair de casa com uma mochila nas costas sem destino certo, sem endereço, sem Waze, sem mapa, com uma certeza, Deus mandou ir. Foi isso que aconteceu com Abraão. Parece loucura, não é mesmo? Sim, porque você não sabe onde está indo. E o que Deus falou? Sai de sua casa que eu vou te seguir. E vou mostrar aonde você vai. Ir na fé. Isso que é ir, é fé. Ir na fé. Que Deus pediu, vá. Mas é exatamente isso que Deus muitas vezes espera de nós. Uma fé que caminha mesmo no escuro. Abraão não tinha rota, só uma ordem. E mesmo assim ele foi. Deixou casa, estabilidade, planos e saiu com confiança de que a voz que o chamava era digna de obediência. Isso nos ensina a primeira grande verdade. Fé genuína é entregar tudo e confiar por completo. No mundo de hoje, em que tudo é calculado, planejado e gerenciado, confiar sem controle parece insano. Mas é justamente aí que a fé começa, quando não temos mais controle, mas escolhemos confiar em quem tem. Deus não deu a Abraão uma prévia do caminho, nem um spoiler do fim. Apenas disse, sai, e ele saiu. Quantas vezes queremos saber todos os detalhes antes de obedecer?
Quantas vezes deixamos o medo nos paralisar porque não sabemos do que vem depois? Abraão nos mostra que às vezes obedecer é dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. Mas a segunda lição dessa história é ainda mais difícil. Às vezes a fé exige que digamos sim ao não de Deus. Dizer sim ao plano dele quando ele diz não para o nosso. Isso dói. Porque nem todo não de Deus é punição, mas sim proteção, redirecionamento. Abraão teve que abrir mão até mesmo de promessas, e mesmo assim confiou. Fé madura não é apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas continuar confiando que Ele decide fazer diferente do que esperamos. A fé que agrada a Deus é aquela que se rende, que obedece sem entender, que diz amém, mesmo quando o coração queria dizer por quê. É nessa fé que Deus constrói histórias extraordinárias. Então, povo de Deus, essa foi a lição da Escola Sabatina para Jovens. A fé de Josué. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!